Olá, a convite da professora Deise da UDESC, né? A gente conversou de talvez passar alguma dica para essa época de meditação. Então, queria compartilhar um pouco o que pudesse ajudar. Não sou um mestre de meditação, não sou um professor, apenas um praticante, né? E posso ajudar a facilitar alguma coisa que aprendi. Então, um ponto para começar, né? Vou fazer 2 vídeos, esse para explicar como é importante primeiro a gente ter um ambiente de prática. Então isso é crucial, isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho aqui o meu espaço de prática, né? Onde eu faço prática sempre nesse mesmo lugar. Então isso é importante separar um espaço da casa, pode ser de 1 metro quadrado que cabe para você sentar, onde tem uma cadeira, você pode também sentar na cadeira, e tem várias formas de meditar, até deitado também é possível. Então por que é importante, né? Por exemplo, a gente olha a nossa casa, e nós separamos espaço para comer, para necessidades fisiológicas, para dormir, para assistir televisão, ou qualquer outra coisa, né? Como cada um vai fazendo. Mas qual o espaço para a gente olhar para o nosso mundo interno? Onde que é o local onde que eu vou treinar a minha mente? Onde que é o local onde que eu vou olhar para essa questão? Onde que eu vou trabalhar um aspecto dessas qualidades, o cultivo, né? A palavra meditação, ela também tem uma origem do sânscrito bhavana, que ela também significa cultivar. Então não é meditando especificamente uma ação, né? Mas sim eu estou cultivando qualidades. Onde que é o espaço que eu separo especificamente para cultivar essas qualidades? Então acho que esse seria um primeiro ponto. Pensar na nossa casa, por menor que seja, qual vai ser esse espaço? Como se fosse um espaço sagrado, não no sentido religioso, mas de ser um espaço cuidadoso, né? Da mesma forma que nós vamos fazer nossas necessidades na cozinha e nem fazer a nossa comida dentro do banheiro. Então nós sabemos separar cada espaço para cada coisa. Isso vai facilitar a disposição da nossa mente para ela se facilitar nesse lugar. Por exemplo, tem um canto aqui que eu tenho um tatame, tenho um colchonete, aqui eu tenho até uma cobertinha que eu gosto, que facilita, fica melhor, mais aquecido, melhora na minha perna a pressão aqui, não fica, a circulação não fica muito travada, porque é mais macio. Então esse lugar eu vou acostumando, quando eu passo por aqui eu lembro da prática, de sentar. Então quando surge alguma coisa eu venho aqui sentar para meditar. Então eu vou criando esse hábito, essa cultura de estar aqui dentro desse espaço. Minha casa está em reforma e em muitas partes está tudo uma bagunça, né? Pintando, cortando, mexendo, fazendo algo aqui. Mas esse é o espaço que é sagrado, esse aqui eu não mexo, né? O resto pode estar ali, mas esse espaço é o espaço de praticar enquanto eu estou consertando e arrumando o restante, né? Daqui, nesse tempo. Então esse seria um primeiro ponto, pensar nisso, né? Seria uma primeira etapa para a gente sentar. Aí a segunda etapa é a gente cuidar do nosso corpo. Vocês vão perceber, parados, que muitas coisas vão doer, ou dor nas costas, na lombar, aqui e ali. Então você vendo, hoje em dia tem muitas coisas até básicas, ou com algum professor melhor ainda se puder, né? Tem muitas coisas online ensinando agora também. Alguns exercícios básicos, né? Se você tem facilidade para sentar nessas posturas com a perna cruzada, né? E isso facilita, isso ajuda, é uma boa coisa. Senão você pode simplesmente sentar numa cadeira. Então isso vai ajudar. Mas se você sabe alguns alongamentos básicos, alguns exercícios básicos, pode ser vindo do Pilates, da Yoga, alguns alongamentos que ajudem a abrir o quadril, cuidar da saúde da coluna, da postura, coisas básicas você vai descobrir para o seu próprio corpo. Isso te ajuda muito um pouquinho antes, né? A soltar o corpo, abrir, isso melhora um preparo para meditar, né? Então isso também a gente vai acabar cuidando do corpo, mesmo que seja pouquinho, nem que seja um pouquinho todo dia. Isso já faz muita diferença, né, para o corpo. Se alguém quer sentar dessa forma, por exemplo, ou quer sentar numa cadeira, é mais fácil também. Aqui eu tenho algum truque, né? Que é o que? São algumas almofadinhas de meditação que eu tenho. Eu tento achar um ambiente confortável, aqui como um tatame, eu coloco uma cobertinha. Mas você pode enrolar, ou dessas cobertas também, fazer tipo um rolinho pequeno. Conforme a altura você vai saber o que é melhor para você. Ou mesmo uma toalha, assim, você pode enrolar ela. E aí você pode sentar com os isquios, não no meio desse rolo, mas
ou dessa almofada, mas um pouquinho mais na ponta. O que acontece? Quando você senta com os isquios mais na ponta, ele ajuda a coluna a alinhar e assentar como uma base. Então isso facilita ficar confortável na postura. Então quando você senta, tem essa manha. Se eu sentar muito no meio, você vai perceber a perna ficar ou muito levantada ou eu ficar um pouco desequilibrado. Então quando eu ajusto, não é muito para frente, eu ajusto, ele dá e eu alinho. Então ele ajuda a assentar. Se for na cadeira, não encostar as costas. Então você senta um pouco mais na ponta da cadeira, pode pôr um paninho dobrado se quiser, como você sentir melhor, para sentir esses isquios. Aí isso vai ajudar na posição. Então na cadeira você pode simplesmente deixar reto a perna alinhada, né? E numa postura alinhada. Os dois pés no chão, sentindo o pé no chão. Aqui pode dobrar uma em frente da outra, pode alternar, se alguém tem mais flexibilidade. Mas cuidar para não forçar o joelho, não forçar o corpo, em nenhum momento. Se sentiu dor, tentar ou descansar, ou ver algum detalhe na postura. Caso sinta dor, a dica: experimenta aquela dor por alguns segundos, sente e vê se você consegue fazer algum ajuste no seu corpo. Às vezes estou com uma dor no joelho, mas às vezes meu corpo está um pouco torto para esse lado, por exemplo. Eu já senti em mim assim. Aí eu fiz um leve ajuste na posição, equilibrei ele. Melhora. Às vezes pode jogar para o lado, para frente, para trás, como se tivesse bem leve assim, como se fosse com o vento assim. E aí se encontra a postura mais equilibrada. A coluna alinhada. Quem conseguir, para mim facilita isso. Um pouquinho, leve cobertura na lombar, natural, me ajuda a manter o peito e os ombros mais abertos. Se os ombros estão aqui, a respiração é mais difícil e você tende a ficar um pouco mais embotado, não é muito bom. Então se você abre levemente e acha pôr a posição dos quadris, isso fica mais naturalmente, o que facilita a expirar, a circular melhor por aqui. A posição pode ser simples, pode jogar nas pernas, mais fácil, repousar, o peito levemente aberto. E o outro detalhe é o encaixe no queixo, né? Como você ficando de lado aqui, se a cabeça ficar solta, a gente tem uma tendência, o corpo influencia a mente. Então se a nossa cabeça está um pouco solta, nós temos uma tendência a devagar mais, a se agitar mais, ou pensamentos compulsivos, assim, é pensar o pensamento, a gente não para de pensar, sabe? Pensa o que está pensando e fica assim, como se a mente estivesse assim, andando na rua. Quando se faz um leve encaixe aqui, como se fosse o queixo, ajusta, como se a coluna se estendesse pela nuca, um fio puxando. Só esse alinhamento da cabeça, vocês vão perceber que já te dá uma atitude mental melhor. Então você acerta a postura, alinha. Tem um professor, né, Chogyam Trungpa, de meditação, e ele diz que é como se fosse uma postura de dignidade. Eu acho muito bonito esse nome. Só pela postura a gente podia ficar aqui um bom tempo. Então quando você alinha, essa é uma postura digna, né? Ela não está deprimida, ela não é uma postura arrogante, é uma postura aberta, digna, de coragem. E só de você mudar a postura, e só de você sentar, alinhar e ajustar, isso já muda tudo a posição da tua mente. E aí, a região da boca ela pode ficar a língua relaxada, maxilar relaxado, natural. E a posição dos olhos, a gente pode praticar de olhos abertos. Eu aprendi a praticar assim. Se eu estou muito agitado, eu olho mais 45 graus à frente. Ajuda para acalmar. Se eu estou muito sonolento, com torpor, então é melhor eu abrir mais o peito e olhar mais reto. Ajuda a manter mais essa vivacidade do olhar e diminui o torpor. Se alguém ainda é muito difícil, pode começar com os olhos fechados e com o tempo vai fazendo a transição para os olhos abertos. Então isso vai sendo um processo natural. E vai sentindo às vezes descansar sem forçar. Mas cuidar para não fechar muito os olhos e não entrar numa sonolência aqui também, ou estar cochilando dentro da postura. Aí a gente vai vendo isso. Então essas seriam algumas dicas iniciais e importantes.